hoje eu quero trazer para vocês as regras da ansiedade. E eu quero começar fazendo uma pergunta aqui para vocês. Quem sabe que a ansiedade tem regra? Manda aqui para mim nos comentários, quero ver os comentários de vocês aqui. Vocês já ouviram falar sobre regras da ansiedade? Vocês sabiam que a ansiedade nos coloca regras? A gente fica ali submisso às regras da ansiedade, ela nos dita regras? Quem aqui já conhecia sobre isso, sobre regras da ansiedade? Coloca aqui pra mim, gente, quero ver vocês colocando aqui embaixo. O que são as regras da ansiedade? Imagine que a ansiedade é uma pessoa e ela vai te ditar regras e você passa a seguir essas regras. Por quê? O que acontece? É como se a gente vivesse uma situação de medo, né? Porque muitas vezes a ansiedade está vindo de um medo que a gente tem. E aí a gente vive uma situação com este medo. Essa situação é desconfortável, é desagradável, não tem uma finalização do jeito que a gente esperava, né? E a gente não gosta do resultado daquilo ali, da consequência daquela situação. Imagine você que aí a sua ansiedade, ela dita pra você que todas as vezes que você passar por essa situação, vai ser assim. Vai ser sofrido, vai ser difícil, não vai ter o resultado que você busca. Então imagine que ela vai ditar então as regras para você enfrentar essas situações que te causam medo, que te causam uma ansiedade um pouco maior. E nem precisaria ser uma situação prejudicial caso você não seguisse essas regras. E eu vou colocar aqui para vocês um resumo dessa lista de regras que a ansiedade faz na vida da gente. Eu listei aqui, ó, tá aqui, tá, gente? Eu listei aqui 4 regras bem difíceis da gente lidar, que a ansiedade dita pra gente. O que são essas regras, então? São os padrões que a gente assume de comportamentos frente a uma determinada situação que nos causa incômodo, tá? Que nos gera medo. Vamos lá. A primeira regra, vou colocar aqui pra vocês, vou trazer pra vocês regra número 1. E conforme eu for falando as regras, eu quero ver aqui se alguém se identifica, tá? Se identificar, coloca aqui nos comentários. Que eu quero ver se tá fazendo sentido pra vocês, tá bom? Então vamos lá. Regra número 1. Detecte o perigo. Quando você vai para uma determinada situação, um determinado lugar, você tem que estar sempre em alerta para detectar se ali vai ter algum perigo e você precisa estar preparada para enfrentar esse perigo. Ou seja, essa regra te mantém o tempo todo em estado de alerta, porque você tem que detectar perigos. Você vira uma descobridora de perigos. Você começa a ver perigo até onde não tem. Quanto mais você procura o perigo, mais você vai continuar procurando. Por exemplo, eu vou num restaurante. E eu acho que nesse restaurante eu vou passar mal com a comida que tá ali. E aí você começa a procurar o que tem nessa comida, qual é o tempero, qual é o cheiro dessa comida. Ai, meu Deus do céu, tem perigo aqui. E se eu engasgar com esse ossinho desse frango, com esse espinho desse peixe? Você começa a ver perigos, e mais perigos, e mais perigos, porque você tem que detectar o perigo. Então você começa a procurar perigo. Inclusive, onde as possibilidades deste perigo é mínima. Alguém aqui se identifica? Alguém aqui está sendo uma procuradora de perigos? Conta aqui pra mim nos comentários. Quem que tá o tempo todo alerta pensando nos perigos que podem acontecer? Ah, mas se eu for ali na esquina, eu posso ser assaltada. E se eu for assaltada, eu vou perder meu celular. Tá tudo salvo no meu celular, eu vou perder todos os meus contatos. Um perigo vai puxando o outro. Uma complicação vai puxando a outra. Esses pensamentos vão ficando cada vez mais focados no perigo e cada vez mais catastróficos. A segunda regra, ela vem numa evolução dessa primeira regra. Você detecta perigo em tudo, você procura, você fica em alerta o tempo todo. E aí lembra que eu falei no comecinho aqui dessa live que o estado de alerta vem da ansiedade sinalizando reações do nosso corpo? A ansiedade sinaliza o estado de alerta que manifesta reações até físicas na gente, pra gente assumir um comportamento frente a uma situação. Então veja só, você detecta perigos inclusive onde não tem. Fica ali o tempo todo em estado de alerta procurando perigo. O que vai acontecer? O tempo todo você vai estar manifestando essas reações físicas, tensão muscular, porque você tem que ficar com a musculatura rígida para enfrentar esse perigo. Batedeira, né? O batimento cardíaco aumenta, dá um ataque cardíaco, a respiração vai ficando mais curta, aquele frio na barriga que não passa, não é? Às vezes uma tontura, um mal-estar, às vezes você não consegue nem descrever o que você está sentindo, mas você sabe que não tá bom aquilo, porque você tá em frequente estado de alerta, certo? Porque você está enfrentando perigos constantes, você está procurando perigos, detectando perigos. E aí, não satisfeita com essa regra número 1, a ansiedade vai lá e dita a regra número 2, que é transformar estes perigos em catástrofes. Que foi aqui o exemplo que eu falei. Ah, se eu for ali na esquina, eu posso ser assaltada e aí eu vou perder o meu celular, tá tudo salvo no meu celular, eu vou perder todos os meus contatos. Como é que eu vou chamar a polícia se eu tô sem o celular? E se ele me bater, eu vou machucar?
Olha só, um monte de perigos e um monte de situações ruins, catastróficas, que vão dando a sequência desses pensamentos distorcidos que seguem as regras da ansiedade. E aqui eu tô na segunda regra ainda, hein? Alguém aqui se identificou com isso? Com esses pensamentos que ficam focados em coisas ruins e cada vez piores e piores? E aí a pessoa pensa que vai sair correndo então do ladrão ali, já que ela não consegue chamar a polícia porque não tem celular, vai sair correndo, nisso de correr ela vai ser atropelada, e aí ela vai quebrar a perna, e aí ela vai ficar internada, ela vai precisar de uma cirurgia. Olha quanta catástrofe eu já falei aqui. E nada disso necessariamente acontece. É a sua ansiedade ditando as regras e você estando submissa a essas regras da ansiedade. A possibilidade de acontecer existe, mas a probabilidade é real? Porque 90% daquilo que o nosso cérebro encontra, que a ansiedade dita para ele, que existe possibilidade, 90% não acontece. A probabilidade é baixa. Por quê? Porque estamos seguindo essa regra da ansiedade de transformar tudo em catástrofe. Você detecta o perigo, transforma esses vários perigos que você detecta em catástrofes. Então você vira uma procuradora de perigos catastróficos. 2 regras aqui, hein? Tá fazendo sentido, gente? Manda uma chavinha aqui pra mim. Põe a chavinha aqui embaixo nos comentários quem tá vendo sentido no que eu tô falando. E agora a regra número 3. Quem aqui nunca tentou controlar as situações da vida? Toda pessoa que tem ansiedade em excesso gosta de se sentir no controle. Dá uma sensação de calma, de paz, de alívio. Quem nunca? Quem aqui já sofreu uma ansiedade em excesso e tentou buscar controle? Controle da própria ansiedade, controle das situações ao seu redor. E aí eu quero lembrar aqui pra vocês o seguinte: a gente não tem controle de tudo nessa vida. Na verdade, a gente controla muito pouco. Muito pouco. E aí, você fica buscando controlar tudo. Você quer controlar o que você sente. Você quer controlar os lugares que você vai. Você quer controlar o que vai acontecer nesses lugares. Mas não é possível. Existem coisas que fogem do nosso controle, que não dependem de nós. Talvez você consiga controlar o comportamento que você assume, porque é você quem vai fazer. Mas o que as outras pessoas, o que acontece ao seu redor, você não consegue controlar, porque não é você quem faz. Mas a ansiedade coloca essa regra de você querer assumir o controle de tudo. Tá aqui, tá, gente? Vocês podem ficar tranquilo, quem tá no grupo aí vai receber o material com tudo explicadinho, bonitinho, tá? Então aí você tenta assumir o controle das situações. Você imagina que você tem o poder de prevenir as situações porque você controla tudo. E aí você quer controlar o que acontece dentro da sua casa, você quer controlar o que acontece no seu trabalho, você quer controlar até mesmo quando você vai num restaurante, o que acontece no restaurante, você quer controlar o que acontece quando você vai numa loja. E nem sempre cabe a você ter o controle de determinadas situações. E muitas vezes a gente não consegue controlar o que a gente pensa, o que a gente sente, quiçá tudo que acontece nessa vida. E agora eu vou citar a regra número 4. Eu falei que eu ia falar 4 regras. Vou citar as 4 regras aqui. Quero que vocês me falem se faz sentido pra vocês essas 4 regras. Se vocês alguma vez, em algum momento da vida de vocês, já esteve aí refém dessas regras, dessa lista de regras, que a ansiedade que faz pra gente, ela impõe essas regras e a gente passa a viver, né, conforme essas regras que ela impõe. Então eu vou falar a número 4. A 4ª regra: evite, escape, fuja. E aí você passa a fazer o quê? Você pesquisou um monte de perigo. Achou um monte de perigo que nem existe, mas você ficou vasculhando perigo. Transformou esses perigos num monte de catástrofe. Tentou controlar, não conseguiu, se frustrou. O que você decide? Que você vai evitar. Aí você passa a evitar situações. Você passa a sobreviver e deixa de viver. Porque a partir do momento que você evita situações, você deixa até mesmo de sair da sua casa. Porque olha só, naquele exemplo que eu dei, de que se você fosse na esquina, você seria assaltado e tá. Pense só, eu não vou na esquina, assim eu não serei assaltada, eu não perderei meu celular, eu não serei atropelada, eu não vou quebrar a perna, eu não vou precisar da cirurgia. Você começa a evitar situações. Olha só que triste. Aí você começa a deixar de ir na loja, onde você teve uma crise de ansiedade. Você para de ir ao restaurante. Você evita ir ao seu trabalho. Começa a faltar, porque você teve uma crise lá e aí se sentiu mal. Não consegue controlar as situações do ambiente e aí se frustra. Então, melhor eu evitar e não ir. Quem aqui nunca passou por isso? Quem nunca sentiu isso? Quem nunca evitou uma situação para evitar um desconforto causado por ansiedade em excesso? Alguém aqui já evitou uma situação
porque se sente desconfortável nessa situação por conta da ansiedade? Coloca aqui pra mim. Quem já evitou uma situação? Eu já evitei, gente. Eu já evitei. Eu já evitei várias situações que eu percebia que me causavam desconforto porque eu ficava muito ansiosa. Se curtiu o vídeo, dá um like e compartilha. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nada que eu vou trazer aqui.